Bem-vindo, bem-vinda a mais um Café com Execução, a sétima temporada, o Abismo da Execução. A gente está fazendo uma investigação empresarial aqui desde segunda-feira. O cliente tinha certeza que ele tinha um problema de vendas, mas a gente foi aprofundando. Vocês viram que ele tinha muito mais do que isso. E fizemos a investigação, mostramos para ele, demos a orientação, fizemos o decide, ele foi aplicando isso. Então, se você não viu a jornada da semana, então vê todos os capítulos para você entender esse último capítulo aqui hoje, sexta-feira, 7h47, toda semana, todo dia, de segunda a sexta-feira, às 7h47 da manhã, Café com Execução, onde a gente vai contar um caso baseado em história real, caso de um cliente nosso que fez o Decide, a gente protege a imagem do cliente, a marca do cliente, mas a gente divulga o que foi feito para que você possa aplicar na sua empresa, para você colocar em prática e trazer, aumentar o lucro, aumentar as vendas da sua empresa. Que você execute. Nosso ponto é você executar. Você também pode fazer parte dessa base, é você fazendo o Decide. Clicando aqui embaixo, você pode fazer o Decide com a gente em qualquer momento, ok? Você vai fazer uma reunião online comigo, em 40 minutos, a gente vai entender qual é o gargalo da sua empresa, baseado em 6 pilares. E aí, compromisso, meta, indicadores, processo, execução e análise. Exatamente como a gente fez com esse cliente que você viu essa semana. Né? Na segunda-feira, eu falei para vocês que ele veio chegando lá, falando que estava com problema de vendas aqui com a gente, que tinha tentado resolver, e ele tentou resolver dando desconto. Esse desconto gerou para ele um problema maior ainda, porque quem vendia mais ficou chateado, porque ganhou menos, vendendo porque ele diminuiu o preço, e aí esse pessoal também começou a ter um problema de comprometimento na equipe. A gente mostrou para ele como ele podia voltar a ter a equipe com ele e também o que ele tinha, o plano que ele tinha que fazer para aumentar as vendas. Então, tudo isso a gente fez durante essa semana, então dá uma olhada. A nossa meta, ele tinha uma meta de vender R$ 10.000 por dia, legal? O nosso trabalho, ele foi para chegar no ticket médio de R$ 334, porque aí com os mesmos clientes, os mesmos 30 clientes que ele vendia, ele ia conseguir bater a meta de vendas. E aí, para isso, é, é, a gente foi implementando ações dentro da empresa, mas com dono para essas ações. Tá? A gente implementou ações, mas as ações tinham dono, não foram ações jogadas ao Léo. E isso ajudou muito, o acompanhamento fez muita diferença, ok? Então, a gente não contratou mais vendedor, a gente não aumentou o investimento, a gente não baixou os preços, a gente mudou o processo comercial, a gente criou um roteiro, a gente treinou a equipe e dentro desse roteiro implantamos o upsell, que é venda adicional, e o ticket médio passou em 35 dias de 275,30 para 434,40. 434,40, ok? 434,40. Vamos aqui, o ticket anterior a 275,30. Isso me dá um crescimento de 57%, né? 1,57. 275 para 434. Só fazendo mudanças de processo. A gente mudou o processo. A gente fez o processo focado no cliente. A gente colocou o time junto nesse processo, nessa decisão. O time fez parte dessa mudança. Então, a empresa não precisava vender mais, como era o que o é, nosso cliente aqui chegou na segunda-feira. Ela não precisava vender mais, ela precisava vender melhor. Ela precisava vender melhor para os clientes que ela já tinha, vender na carteira. Por quê? A gente não precisou investir em marketing para vender na carteira. A gente começou a criar uma carteira, porque na implementação nesse novo roteiro, a gente pegava o WhatsApp do cliente.
a gente começou a definir, separar clientes que eram recorrentes, consultores, dono de móveis de aluguel, essas coisas assim, e, mestre de obra, né? Pegamos condomínios, separamos esses clientes, que esses clientes são recorrentes, eles compram sempre. Daquele cliente que compra de vez em quando. Então, com isso, a gente criou uma separação, segmentação, essa era a palavra que eu estava procurando, uma segmentação de clientes que permitiu trabalhar esses clientes de melhor maneira. Então, o WhatsApp foi trabalhado de melhor maneira com esses clientes que compravam de maneira recorrente. E o ticket médio aumentou tanto porque a equipe, conforme ela foi vendo que dava certo oferecer mais para o cliente, ela ficou mais confiante. E quanto mais confiante está a equipe, mais ela quer vender, porque você não está cobrando mais resultado. A gente parou de cobrar resultado e começou a cobrar a execução do roteiro que a gente criou junto. Então, quando o roteiro foi criado, a gente uniu a equipe para criar esse roteiro, a gente aprovou junto esse roteiro, e aí eles foram aplicando. No início teve resistência, mas depois a gente conseguiu dobrar essa resistência, né? Contornar essa resistência, porque eles viram que realmente quem estava aplicando estava tendo resultado, e aí você viu que eles conseguiram sair de 275,30 para 434,40. Vender mais é bem mais simples do que. Opa, deu entrada aqui. Vender mais é bem mais simples do que você imagina. Você precisa vender melhor, vender melhor. Você precisa vender na sua base, para os clientes que você tem. Aqui na Vendedor Vencedor, a gente procura muito vender na base de clientes, manter o cliente ativo, fazer recorrência, né? Formas diferentes de venda. Né? Tem o livro, tem o Decide, tem o nosso sistema de acompanhamento, né? Tem o nosso programa de acompanhamento. Então, existem vários serviços que a gente pode oferecer para o cliente de acordo com a necessidade que ele precisa no momento. Esse era no início, né, o painel de início dessa empresa. Aqui é o diagnóstico que você recebe. Você recebe esse diagnóstico e também você recebe um plano de ação quando você faz o Decide. E aí você aplica isso na sua empresa. Você aplica com o nosso acompanhamento, porque aí fica mais simples, fica mais rápido para você obter resultado. Em 35 dias, sair de 275 para 434 é algo que é bem relevante para uma empresa que estava querendo buscar os seus 10 mil reais por dia. Ela chegou a. Deixa eu fazer a continha aqui para te passar. Qual foi o último? 13.032 reais. A gente passou a meta 30%. Eles estavam abaixo da meta 17%, a gente ficou acima da meta 30% depois que a gente aplicou o MIPEA na empresa. Então a gente criou a meta, a gente criou os indicadores, acompanhando esses indicadores com uma gestão e processo, acompanhando de perto com gestão, se está seguindo o processo, se a execução estava sendo feita como deveria, como a gente combinou, escutativa, presença lá na área com os vendedores, e aí com isso, com esse passo, a gente conseguiu avançar e fazendo análise diária, 2 vezes por dia a gente fazia análise. Na hora do almoço, sentava com o pessoal, via como estava o ticket médio. No final da tarde, quando terminava o expediente, fechava o dia, como fechou, qual foi o ticket médio, o que a gente fez que deu bom, o que a gente fez que deu ruim. Foi melhorando, ajustando, melhoria contínua, e isso foi trazendo resultado para a empresa. Não é do dia para a noite, não é uma varinha mágica, não é truque, é processo. Um processo comercial focado no cliente. Então, o que a gente pode fazer para o cliente comprar mais? O cliente que já está na sua mesa, o que ele precisa para ele comprar mais de você? O que você tem de solução que esse cliente precisa? Como que você pode oferecer isso?
Então, isso é importante você ter clareza. Quais problemas você resolve? Muitas vezes o cliente ele não está preocupado com o preço, ele está preocupado com o prazo de entrega, ele está preocupado com a facilidade no pagamento, ele está preocupado com a agilidade, ele está preocupado com a cordialidade. Então você tem que entender o que é o valor para o seu cliente, para dentro desse valor você construir a sua oferta, posicionar-se de maneira que ele reconheça isso. E aí sim você vai conseguir resolver os problemas da sua empresa, aumentar a execução, aumentar o nível de maturidade da sua empresa e, com isso, melhorar o resultado. Aqui ficamos 30% acima da média, um resultado que é excelente para 35 dias de trabalho. Lógico, 35 dias de trabalho bem acompanhado, tirando dúvidas, usando o plantão, né? Tem um plantão de dúvidas que a gente tem aqui dentro do nosso programa de acompanhamento, né? Mas tudo começa pelo Decide. Porque o Decide é o diagnóstico. Sem saber como você está, qual é o ponto de partida, né? Você aqui, no Decide, a gente faz como um médico faz. A gente faz o diagnóstico completo pedindo exames. O Decide é esse exame. O exame que você vai ver como que está o comprometimento do seu time e de você, como que tá as metas, como que estão os indicadores, como são executados os processos, como que a análise é feita, qual frequência é feita essa análise, o que é crítico, o que não é crítico, quando você deve fazer, quando você não deve fazer. Aqui você aprendeu nessa semana. Só para resumir, que muitas vezes o problema não é o que você está vendo, o problema está em outro local. E você precisa ajustar isso para depois resolver o problema. Você descobriu que se você baixar o preço, você pode arrumar um problema ainda maior, que é um problema de caixa e ter que fazer empréstimo para poder manter a empresa em pé. Você viu que tem como, mesmo depois de você perder a equipe, perder o comando da equipe, ter ações, ter estratégias para você trazer a equipe de volta para você e você conseguir contornar aquele problema que você está enfrentando. Né? Você passar por cima daquele problema que você está enfrentando. Você viu que com o plano e com acompanhamento é possível você aumentar, mas isso não é feito de maneira fácil. Não é fácil, é simples, mas está longe de ser fácil. Foram 35 dias de trabalho, 35 dias de acompanhamento para a gente sair e chegar a entregar 30% de aumento de faturamento para essa empresa. Mas eu tenho que deixar bem claro para você que é execução dos dois lados, Nós aqui na orientação e eles lá na execução, implantando no dia a dia o que a gente falou. Então, você consegue ver isso porque a gente tem ferramentas onde a gente acompanha se foi executado ou não. Ele tem que mandar provas para a gente que foi executado. Ah, fez a reunião? Tem que mandar prova, a foto da reunião que foi feita. Ah, olha, aumentou o ticket médio? Tem que comprovar para a gente. Então, tudo tem que estar escrito. O processo tem que estar escrito. Por isso que a gente fala sempre aqui, quando você vem para o Café com Execução, agora nesse novo formato que é de análise empresarial, é uma análise real, de casos reais, de empresas reais que passaram por nós aqui e a gente, através do Decide ou dos acompanhamentos, conseguiu levantar os números dessa empresa, melhorar a produtividade da empresa, melhorar a qualidade, porque não é só em uma área que a gente atua na área crítica, a área que está impedindo essa empresa de crescer. Por isso que é importantíssimo você fazer o Decide para a sua empresa. Para fazer o Decide, ele é muito simples. Você faz em 40 minutos comigo online, você vai clicar aqui no link abaixo, faz sua inscrição e a gente sim vai marcar uma data, um horário, se encontra 40 minutos para ver esses 6 pilares. Você sai com placar e você sai com o seu ponto fraco na mão para resolver. E você também sai com um plano de ação para aplicar na sua empresa e fazer como essa que achava que o problema era vendas e no final o problema era gestão, mas a gente conseguiu resolver o problema de gestão e aumentar as vendas. Aqui a gente encerra esse primeiro capítulo, primeiro episódio, né, da série aqui que a gente vai fazer, né, de análise. Então a gente está encerrando hoje, sexta-feira.
Então, segunda-feira, 7h47, vai ter um novo episódio, uma nova empresa, um novo desafio de empresa que passou por aqui pelo Decide e que resolveu um problema. E muitas vezes, tá? Isso é em mais de 90%, mais de 90% dos Decides que a gente fez. O que o cliente, o empresário vê como problema não é o verdadeiro problema. Ele está vendo um sintoma. Mais de 90% das vezes ele está vendo um sintoma, ele não está vendo o real problema, por isso ele está apagando incêndio e não consegue resolver o que precisa ser resolvido para assim você fazer a sua empresa crescer de maneira previsível e sustentável. A gente se vê segunda-feira aqui em mais um Café com Execução.